Olá, gente. Vamos lá para, na verdade, a primeira aula de francês. Eu postei uma, né? Mas é a segunda, que foi, na verdade, a nossa segunda live, né? A gente já tinha feito uma. Eu postei a segunda live, tá? Inclusive a presença dos alunos lá. Mas, relativo ao conteúdo da primeira, não tinha sido postado nada, né? Então, para quem perdeu a live, eu tô postando porque talvez seja muito difícil acompanhar pelo vídeo que eu postei, que é a segunda aula, né? Então aí, a gente está utilizando este arquivo aqui, né, que é o Connexion, esse livro chamado Connexion, e eu coloquei ele lá no Google Classroom, né, disponível para vocês. Então, a gente vai estar utilizando esse livro, porque ele é muito bom, né? É um método mais intuitivo, assim, não tem tanta regra gramatical, é mais um aprendizado por osmose. A gente vai utilizando a língua, né, no, em contextos diferentes e aí vai pegando, né, como que se falam as coisas e tal. Diferentemente de um livro de gramática. A gente vai também utilizar livro de gramática, tá? Chamado Grammaire, mas por enquanto é só esse aqui. Então, na primeira aula, a gente aprendeu aqui o que está nessa página 8, tá? Que é as formas de saudação, de salutation. Está escrito aqui bonjour, né? Que é bom dia em francês. Então é o tópico número um. Tem vários diálogos aqui, né? Como vocês podem ver. Diálogo um, 2, 3, 4, 5 e 6. E depois tem exercícios baseados nesses diálogos e no que a gente pode aprender deles, tá? Então nessa primeira aula foi, na verdade, essa página número 8 e os exercícios da página número 9. O que eu vou fazer? Eu vou passar com vocês rapidamente por cada diálogo e dizendo para vocês as regras básicas, né? E dando algumas traduções aí para as expressões. Mas vocês têm que prestar muita atenção naquilo que vocês têm que decorar, né? É muito fácil, assim, escutando uma aula, ficar muito passivo, né? No caso de aprendizado de uma língua, a gente tem que treinar, a gente tem que tentar falar, a gente tem que pronunciar. Fazer a pronúncia, né? Junto comigo, né? No francês, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui com o meu celular, mas espero que melhore. Bom, no francês, né, pode ver como escreve essa palavra, bonjour. E aí, no final, não é bonjour, é bonjour, é com U, né? Esse O depois do J, a gente não fala ele. Quando tem O mais U, em francês tem som de U. Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. Então é por isso que essa palavra bonjour, a gente fala desse jeito, né? Na verdade, bom e jour é dia, né? Por isso que é bom dia. Jour, se fosse a palavra sozinha, seria dia. Então tá aí, a primeira regra fonética, vai ter muitas dessas regras hoje, tá? O mais U igual a U, tá? O U na nossa língua. Então vamos lá para o primeiro diálogo. Aqui tá o Monsieur Leroy e la secrétaire conversando, né? É o dialogue 1. Aí vamos ler aqui. Bonjour, madame. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Julien Leroy. Monsieur Thomas Fontenot, s'il vous plaît. Thomas. Então é isso que foi o diálogo, tá? Então repitam aí comigo. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Julien Leroy. Monsieur Thomas Fontenot, s'il vous plaît. Thomas. Então aí, gente, só pra vocês irem pegando o jeito que fala, né? Aqui ele falou, bom dia, madame. Bom dia, senhor. Então, madame é senhora, né? E monsieur é senhor, tá? E atenção no modo como se fala essa palavra monsieur, né? Que é senhor. Ela é bem peculiar porque ela foge um pouco das regras de fonética aqui, tá, gente? Do francês. A gente diz monsieur, tá? O R não vai se pronunciar e o ON não se pronuncia como O. É me, tá? Monsieur. Então, então é isso. E madame, pode ver que tem esse M meio mudo, né?
A maior parte das palavras que tem aí uma vogal no final, a gente vai pronunciar a consoante anterior, mas não propriamente a vogal, tá? Então é madame, madame, não é madame, tá? É madame. Mas vamos lá. Outra regra aqui importante, né? Monsieur Leroy, né? É o nome dele, Julien Leroy. Então, Leroy se escreve com OY no final. Normalmente em português a gente falaria como isso? Leroy, certo? Mas aqui a gente fala Leroy. Por que isso? Porque o Y e o I depois do O vira A, tá? Então se tiver OI ou OY, a gente vai falar OA. Outra regra aí de fonética importante. Então por isso que a gente fala Monsieur Leroy, tá? Aqui, outra regra importante. O Monsieur Leroy aqui, né? Ele tá pedindo para a secretária para chamar o Monsieur Thomas. Monsieur Thomas Fontenot. Pode ver que Thomas tem S no final. E esses S's no francês, a gente nunca fala eles, tá? Na verdade, normalmente a gente não fala as consoantes finais. Então, esse é um caso aí, né, do Thomas. Monsieur Thomas Fontenot, s'il vous plaît. S'il vous plaît, gente, significa por favor. Então, ele fala o nome dele, né, Julien Leroy, aí Monsieur Thomas Fontenot, que é a pessoa que ele tá procurando. E aí ele fala s'il vous plaît, que é por favor, tá? E a secretária, que tá escrito aqui, la secrétaire, ela chama o Thomas. Thomas. Então, Thomas aqui, né? A gente não fala o S, porque consoante final a gente não fala, como eu expliquei anteriormente. E normalmente a sílaba tônica em francês está no final, tá? Aqui no s'il vous plaît, tem algumas coisas para explicar, né? Então, o T no final do plaît, aqui, s'il vous plaît, esse T, a gente não fala ele, tá? Aí isso é o quê? Aquela mesma regra. Consoantes no final, normalmente no francês a gente não fala. Elas se escrevem, mas a gente não fala, né? E no vous é a mesma coisa. Pode ver que tem o S ali, né? Não é vous, nem vos. É vous. É s'il vous plaît. Mesma regra. O S no final a gente não fala normalmente, tá? A gente vai ver que em alguns casos a gente fala, só que é alterado. Quando tiver uma vogal na frente do VU, por exemplo, nós vamos ter som de Z. Mas eu vou explicar isso para vocês depois. Então, s'il vous plaît seria se ele te agrada. Ou uma outra tradução, se isto te agrada, tá? Por isso que é por favor. S'il vous plaît significa se isto te agradar, né? Então, chamou o Monsieur Fontenot, o Monsieur Thomas Fontenot, se isto te agradar. Se S'il vous plaît, tá? Aí plaît seria agrada, se isso te agrada, na verdade, né? Mas é isso. Aí tem que decorar essas expressões, tá, gente? Por exemplo, bonjour, madame, bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Essas aí tem que saber de cor. Vamos para a próxima. A primeira coisa importante aqui em oposição ao primeiro diálogo, gente, só para vocês saberem já. Esse segundo diálogo, ele é informal e o primeiro é formal. Então, quando vocês verem esse vous aqui e palavras como monsieur e madame, é porque nós estamos numa situação formal. Ou seja, que você tem que ter respeito entre as pessoas, tem todo um vocabulário para indicar isso. No Brasil a gente faz isso também, né? Chama de senhor, senhora, não vai utilizar certos tipos de vocabulário em situações formais. Você não vai falar, ai aí, mano, como você tá? E aí, firmeza? Você não vai falar isso para, sei lá, digamos, diretora da escola, alguma coisa assim, né? Então, vamos para o diálogo número 2, que é uma situação informal. Aí o vocabulário daqui já vai ser informal. Então, aqui tem o Antoine conversando com a Coralie, tá? Então, aqui a gente já vê uma instância daquela regra que eu tinha falado no diálogo número 1, com o Julien Leroy, né? Antoine. Pode ver que o nome dele é O, depois tem o I, aí vira OA. Não é Antoine, é Antoine, tá? E aqui na Coralie tem o I, depois tem o E. Normalmente quando tem I, depois tem o E, gente, a gente não vai pronunciar esse E, tá? Aí vocês podem conceber isso meio que como uma regra lá que eu tinha falado, que normalmente as vogais no final aí das sílabas a gente não vai falar elas. Então a gente fala Coralie, tá? A gente não fala Coralie. Mas vamos lá, aqui o Antônio fala: "Ei, salut Cora". Salut, gente, é tipo e aí, né? É um jeito de você fazer uma saudação. Igual bonjour, só que aqui é mais informal ainda, tá? É igual como se fosse um bom dia, só que é informal. Aí a Coralie responde: Bonjour, Antoine, ça va?
O bonjour serve tanto para situações formais quanto informais. Ela fala bonjour, Antoine. Ça va? Então, repitam aí comigo. Bonjour, Antoine. Ça va? E aí, o ça va, gente, significa tudo bem. É um jeito de perguntar se a pessoa tá bem, tá? Literalmente traduzido, o ça é isto, tá? Isto é um demonstrativo. Quando a gente aponta para alguma coisa e fala isto, esse ça significa isso, tá? E aí, o va significa, do verbo aller, que é ir, né? Então, isto vai. Isto vai é um jeito de você perguntar se as coisas vão bem, tá? Então, ça va significa isso, tudo bem? Não significa literalmente, né, traduzido palavra por palavra, mas é essa a utilização. Aí o Antônio responde, ça va? Et toi? Então, o ça va serve tanto para você perguntar quanto para você responder, porque é tipo um tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem. E aí, a pessoa, o Antônio fala aqui no final, et toi? Esse et toi, gente, significa e você. Pode ver que aqui, ó, já tem duas regras que eu já falei para vocês. Tem o T no final do E, né? Tem o T no final do E. Qual a regra que eu falei? Olha, consoante no final da palavra a gente geralmente não pronuncia. Esse é um caso aqui. Então não é et, é e só, tá? Não é et, é e. E aí é etoa. Outra regra que eu expliquei para vocês já, né? O o, aí depois vem o i, a gente vai dizer oa. Então é toa. Aqui, ó, é tudo bem e você. Então, no português a gente não utiliza mais o tu e o vós, né? Que era a segunda pessoa, a gente utiliza sempre o você. No francês eles ainda utilizam o tu e o vós. Então esse aqui seria o et tu, tá? Seria o et tu. Mas a gente não utiliza muito no Brasil, né? Então é e você. Aí a Coralie fala, ça va. Ou seja, ela respondeu que tudo bem. Esse toar aqui a gente vai ver depois, tá? Que na verdade é o que a gente chama de pronome tônico. É, ele aparece quando não tem uma conjugação verbal junto com ele, tá? Senão é o tu em francês. Por isso tá toar aqui, não tu. Mas a gente vai ver isso depois, tá? Então o tu e o toar significam a mesma coisa, que seria você, tá? Vamos para o diálogo 3, que tem aqui o Monsieur Leroy e o Monsieur Fontenot. Então aqui no diálogo 1, né, o Monsieur Leroy, que é o senhor Leroy, pediu para a secretária para chamar o Thomas, né, Thomas Fontenot. E aqui no diálogo 3, ele está falando com Fontenot. Bonjour, Monsieur Fontenot. Então repitam aí comigo, hein? Bonjour, Monsieur Fontenot. Bonjour, Monsieur Leroy. Vous allez bien? Então é isso. Vous allez bien? Aqui já tem uma coisa muito interessante, né? Que é o vous allez bien. Então, eu tenho o vous aqui de novo, né? A gente viu no s'il vous plaît, o vous, que seria o vós, né? Vous allez bien, e o vous ali no s'il vous plaît, eu falei que não falava o S. Pode ver aqui que no vous allez bien, a gente tem a presença de um Z. Então, entre o depois do vous, quero dizer, depois do vous tem um allez, né? Que é um vai. Significa vai, vem do verbo ir, né? Então, você vai bem, essa que é a tradução. O bem é bien, tá? A gente vai chegar no bien daqui a pouco. Mas assim, quando tem uma vogal depois de uma palavra que termina com uma consoante, normalmente a gente vai falar consoante. Então aqui a consoante é S, né? E aí a vogal depois é o A. Então a gente vai fazer o link, tá? O link entre o S e o A. Então lembra dessa regra do link. Então, qual que é a regra do link? Depois que terminar uma palavra com uma consoante, e aí a próxima palavra começa com uma vogal, a gente faz o link entre a consoante e a vogal. Então aí vira som de Z, né? Como se fosse tudo junto. Vous allez bien, tá? Então, o vous seria o você, ou o vós, né? Que a gente não utiliza. O allez seria vai, e o bien seria bem. Agora, o allez aqui, gente, ó, tem E, depois tem Z. Quando tem essa junção de E com Z, vai ser praticamente sempre E, tá? A pronúncia é E. Então, como eu tinha dito, ó, consoantes normalmente a gente não fala no francês quando elas estão no final. Esse é um caso, tá? Então é vous allez bien. E mais E é igual a E em francês. E o bien aqui, pode ver que esse EN a gente utiliza como an e não como en. Então, ó, vocês não podem falar vous allez bien,
tá? Está errado. Então é vous allez bien. Repitam comigo aí. Vous allez bien, que seria você vai bem. E aqui o Monsieur Leroy responde: bien, merci. Outra palavra que vocês têm que decorar: merci. Merci que é obrigado. Agora vocês vão ter que começar também a treinar a garganta aí, né? Então, tiveram algumas palavras já aqui, como bonjour, que precisa utilizar a garganta. Agora tem o merci. A gente não tem essa coisa da garganta em português, né? Então vocês têm que treinar aí. Merci. Merci, que significa obrigado. Então repita aí comigo. Merci. Aí tem a pergunta do Monsieur Leroy. Et vous? Então pode ver que o vous aqui, né, é sem falar o S e o ET é sem falar o T. Então, o que significa et vous? E você, né? Bem, obrigado, e você? Bien, merci, et vous? Aí o Fontenot responde, bien, bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous significa sente-se, tá? Sente-se. Asseyez é sente, e esse vous aqui tá no lugar do C, então é sente-se, tá? Então vamos lá pro dialogue 4. Aqui esse dialogue 3 foi formal, né, gente? Eu falei, ó, a utilização do vous significa que é formal, né? E a utilização de monsieur também, que é senhor, né? Então vamos para o diálogo 4, que é informal. Então tem aqui a Jeanne e a Beatriz. Aí a Jeanne fala, salut, tu vas bien? Bien, et toi? Então aí a gente já tem uma primeira expressão, né, que a gente não viu anteriormente. Tem o salut que a gente viu, né, que é pra dar um oi informal. E tem essa expressão, tu vas bien? Tu vas bien mesmo, gente, é a mesma coisa que vous allez bien, só que é informal. O vous a gente utiliza quando é formal e o tu a gente utiliza quando é formal. Então aqui é tu vas bien, é você vai bem. Se fosse no nosso português segunda pessoa é tu vais bem ou alguma coisa assim, né? Tu vas bien. Aí a gente já tem aqui uma regra que a gente aprendeu. Consoante no final a gente não fala normalmente. Pode ver que o va é VAS, né? Mas a gente não fala esse S, não é tu vas bien, é tu vas bien, tá? Lembrando que o EN vira AN, então é bien. E aqui, gente, tem um outro som no francês que não existe no português, que é o tu. Esse o U francês, que é U, é com biquinho, tá? Então aí, para você fazer esse U com biquinho, que a gente, no caso tem o T aí, a gente fala tu, é só você fazer um I, só que com biquinho. O I, normalmente a gente abre a boca assim, né, para os lados. Se você fizer um biquinho falando I, vai sair o U francês, que é tu, tá? Então mesmo o salut tem isso, né? O salut, lembre-se que não é salute, tá? Porque esse T a gente não vai falar. Então é salut, tu vas bien, tá? Salut, tu vas bien? Bien, et toi? O et toi a gente já viu, né, gente? Bien, merci. Beatrice Saída. Bonjour, bonjour. Então aí entrou o Saída, né? Tava a Giana. E o Beatrice entrou o Saída, porque, na verdade, a Giana tá apresentando a Beatrice pro Saída, tá? Então é por isso que ela fala Beatrice Saída. É como se ela estivesse mostrando o Saída pra Beatrice, né? Então, ó, dialogue 5. Tem a Giana e a Beatrice aqui. Bom, salut. Tu me téléphones? Então vamos analisar essa aqui, né? Teve uma outra utilização do salut aqui. Mas salut, nesse contexto, é para dizer tchau. Então o salut serve tanto para dizer oi quanto para dizer tchau, tá, gente? Então vamos repetir comigo. Salut. Bom, salut. Tu me téléphones? Então aqui, o tu me téléphones, gente, ele é... É N no final. Eu não entendi. Tá? Isto acontece muito com os casos onde nós temos conjugação verbal na segunda pessoa do singular, que é o tu, né? Que é eu, tu, né? É ele, ela e por aí vai. Mas aqui, ó, tu me telefone, o ES a gente não fala. Então esse N é quase mudo, né? Telefone. Tu me telefone? Oui, oui, d'accord, à bientôt. Então a gente aprendeu outra palavra aqui que é o oui. O i significa sim em francês, tá? Então, olha aqui uma instância daquela regra que a gente tinha dito, o mais u é igual a u. Então é oui, oui. Depois vem d'accord, d'accord. Aí, ó, mais uma instância daquela regra. Normalmente
as consoantes finais a gente não fala. Então não é d'accord, é d'accord, sem o D, sem falar o D, tá? D'accord significa literalmente de acordo. Então, de acordo seria a pessoa concordando com você, tá? Esse diálogo aqui também é informal, porque está utilizando o tu, né? Tu me telefone e o salut. O salut também é informal. Então a gente sabe que é informal. E o d'accord pode ser utilizado tanto formalmente quanto informalmente. Então, oui, oui, d'accord, à bientôt. E o à bientôt significa até logo, tá? À bientôt. Então, analisando essa palavra bientôt, que é logo, tá? À bientôt. Então tem o bien, a gente viu que é N, a gente fala an, e o to, né? O to, a gente não fala a bientôt de novo. Sílabas no final no francês geralmente a gente não fala. Então esse T a gente não fala, é a bientôt. Até logo. Aí a última frase, né? Au revoir, au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Repitam comigo aí. Au revoir, bonne journée. E que significa tchau. Tenha um bom dia. Aí ele não falou tenha um bom dia palavra por palavra, né? Mas esse é o significado. Au revoir é tchau. E bonne journée seria tenha um bom dia. Já vou explicar isso, tá? Mas no au revoir aqui, o A mais U, gente, é igual a O no francês. Então tem um monte dessas coisas no francês, né? O mais U é igual a U. A mais U igual a O. O mais I é igual a OA. Então aqui nesse caso é outra regra fonética que a gente está aprendendo. A mais U igual a O. Por isso que a gente fala au revoir, tá? E o oar aqui, obviamente, é porque o mais I vira oar. Então, au revoir, que significa tchau. Ou literalmente seria ao rever, tá? Que é um jeito de você falar para uma pessoa, até a próxima, né? Alguma coisa desse tipo. Mas a gente traduz por tchau mesmo. E tem aqui o bonne journée. Bonne journée é diferente do bonjour. Bonjour é bom dia. Bonne journée seria você dizendo para a pessoa ter um bom dia. Ter um bom dia. Então, o dia não acabou, você quer que ela continue o dia bem, né? Aí você fala bonne journée. É um jeito de dizer tchau, né? É um jeito de você se despedir. O bonjour é quando você encontra a pessoa, que é bom dia. Tenha um bom dia, a gente diz quando a gente vai se despedir da pessoa. Então aqui bonne journée significa isso, tá, gente? Aqui, ó, journée. É interessante que, ó, tem o E com acento e depois tem outro E. Nesses casos de E com acento, gente, a gente sempre fala E, tá? A gente viu algumas vezes palavras desse tipo, mas aqui não é bonne journée, é bonne journée. Por exemplo, tu me telefona, tava aqui em cima, né? Tá onde tu me telefona? Ah, tá aqui. Tu me telefona, pode ver que é telefona, né? Telefone. Agora, T, lê, tá com acento no E. E a gente tá falando E, a gente tá falando E, certo? A Beatriz também é Beatriz, né? Então é outro nome aí que tem E com acento e a gente só fala E. Então é isso. Dialogue 6. Tem o Antoine e a Coralie. Antoine fala, bom, salut Cora. Tchau, à demain. Então, salut foi utilizado aqui para dar tchau, tanto é que a Coralie falou tchau. Então, ó, normalmente, o que eu falei para vocês? Sílaba tônica tá no final, né? Então, aqui, Coralie, ele disse corrar, né? A gente vai falar corrar. E aí ela falou tchau. Então, o O é o mais forte, né, gente? Tchau. E ele falou, a Coralie falou ademã. Ademã significa até amanhã, tá, gente? Você só pode utilizar quando você vai ver a pessoa no dia seguinte. Ademã. E o Antoine responde, ademã. Aqui também é um diálogo informal, e a gente sabe disso por causa do salut, tá? Pode ver que o ademã tem esse IN, mas a gente não tá falando ele também, não. A gente tá falando an. Então, ademã, tá? Mais uma coisa aí de fonética que vocês vão ter que decorar. É AIN aí, a gente normalmente vai falar an. Às vezes vai falar em também, mas a gente vê depois disso aí. Então é isso para os diálogos, tá? Seria bom vocês praticarem esses diálogos. Eu passei já, na verdade, o áudio desses diálogos aqui para vocês no Classroom, tá? Foi a primeira lição que eu passei. Então, se vocês clicarem lá, vocês podem ter acesso ao áudio, tá? De todos esses diálogos aqui que eu passei. São as pessoas encenando esses diálogos. Aí tem aqui o exercício número A, já da página 9, né, gente? Passando aqui a página 8, que isso aqui é a página 8, né? Tem o exercício A. Pode ver que tem essas figurinhas aqui do lado dos diálogos, A, B, C, D, E, F, né? Então essas figurinhas representam, na verdade, elas correspondem aos diálogos. O que você tem que fazer no A?
Você tem que achar qual que é a certa, né? Então, por exemplo, diálogo número 1 corresponde à figura número C. Já está a resposta aqui, né? Que é o Monsieur Leroy e la secrétaire. Vamos ver lá a figura C. É esse aqui. Então, esse aqui é o Monsieur Leroy, né? Na figura C. E esse aqui é la secrétaire, que é a secretária, né? Para os outros, vocês têm que descobrir. Então, olha as figuras, né? E tenta achar o que aí é o mais adequado. Aqui, gente, o B está escrito aqui. Par deux, choisissez un dialogue et jouez le dialogue. Aqui é para você treinar os diálogos, tá? Pega um amigo e conversa com ele nos diálogos, né? Um faz um personagem, outro faz outro, né? É isso. Aí aqui tem esse exercício aqui, o 1, né? O exercício 1, exercício 1. Tu ou vous. Então é tu ou vous. Então você tem que descobrir se eles estão utilizando tu ou vous, né? No caso, o u aqui em francês, gente, eu já falei para vocês, né? O mais u é igual a u. Então é tu ou vous. Écoutez les dialogues. Écrivez tu ou vous. Então, você vai escutar os diálogos, né? Écoutez les dialogues. Pode ver aqui que tem Z no final. A gente não fala esse Z, né? É écouter. Aí é le, tem S no final. A gente não fala esse S, é le. Dialogue tem ES no final. A gente não tá falando esse S. Então é dialogue, né? Écrivez tu ou vous. Écrivez também. Escreva, né? E tem EZ, a gente só fala o E. Então, eu vou passar esse áudio aqui para vocês, tá? Na verdade, eu já passei no Classroom. Não passei no Classroom, gente. Eu utilizei ele na segunda aula. Então, na segunda aula do YouTube, né, que eu gravei a live, eu utilizei com os alunos. Mas eu posso passar esse áudio também aqui para vocês no Classroom, tá? Aí vocês têm que ir no diálogo e descobrir se eles estão utilizando o tu vous. Aqui, ó, o exercício 2. Exercício 2. Rayez les mots qui ne conviennent pas. Rayer significa riscar, tá? Então, risque as palavras que não convêm. Risque as palavras que não convêm, as palavras que estão erradas. Então, aqui, gente, tem duas coisas que vocês têm que pensar. Se a situação é formal ou informal e sobre o significado das palavras. Então, aqui o primeiro diálogo é Monsieur Dupuis e o Monsieur Courtin. E eles têm as opções aqui. Bonjour, salut, né? Que são as duas opções. Monsieur Courtin. Tu vas bien, vous allez bien? Lembrando aqui, né? Ó, já tem a dica, pô. Utilizou monsieur. Monsieur é senhor. Então, é uma situação formal. O que é que vocês têm que utilizar em situação formal? Tu vas bien ou vous allez bien? O bonjour ou o salut? Ou pode ser os dois. Então, é isso que vocês têm que ver aí nesse exercício, né? Isso para a continuação desse diálogo e para o segundo também aqui, da Carole e do Thomas. Então, aqui o Monsieur Courtin diz bien, s'il vous plaît, merci. Você tem que descobrir qual que é, né? E o et toi et vous, né? Et toi et vous, que seriam as duas opções aí no final. Depois tem o diálogo da Carole e do Thomas, aqui, né? Tem as opções bonjour, salut e o ça va d'accord, né? E o aqui, toi, vous. Tudo é vocabulário que a gente viu lá em cima, né? Aqui, no exercício 3, classer les mots dans les tableaux. Tableau significa tabela, tá? Então classifique as palavras na tabela. Tem na tabela o tu, o vous e o tu vous. O tu o vous é formal. E o tu vous é a sequência de palavras aqui que são tanto formais quanto informais. Então aqui você tá numa situação formal, né, gente? Então, por exemplo, quando você está falando com a diretora da escola ou com seu patrão, você não pode chegar e falar salut, né? Aí no vous, você não vai chegar pro seu amigo e falar senhor, né? A não ser que você esteja brincando. Monsieur significa senhor. Então aqui tá no vous, né? Porque é a situação formal. E tu vous são palavras aqui que podem ser utilizadas em ambas as situações. No caso aí, o merci, que é obrigado, né, gente? Então, o merci, obviamente, você pode dizer obrigado pro seu amigo, você pode dizer obrigado pro seu chefe, pra diretora e por aí vai. A mesma coisa vocês têm que fazer com essas outras palavras aqui. A bientôt, s'il vous plaît, ciao, bien, au revoir. Todas essas vocês têm que classificar nessa tabela. Então é isso por hoje, né? Depois a gente tinha continuado na outra aula, aqui na página 11, né?
Então, a partir daqui da página 11, vocês podem ver ali a segunda aula, que na verdade foi a gravação da nossa live no Meet. Então, treinem essas coisas aqui, ouçam os áudios que eu mandei no Google Classroom, tá? E treinem os diálogos, decorem as palavras e as regrinhas ali, principalmente as regrinhas de fonética. Então é isso, gente. Eu queria agradecer aí para quem escutou a aula. E participem das aulas, senão não dá pra gente progredir junto. Senão uma turma vai ficar sabendo muita coisa e a outra parte da turma não vai poder acompanhar. Então é isso. Obrigado. Tchau, tchau.